YouTube Humans Text. O que é essa plataforma? Eu vou te dizer, fica aqui até o fim, que você vai ver se você cria aí artigos com inteligência artificial para blog e você não sabe fazer um prompt que faça com que a IA realmente crie um artigo que ela mesma vai pensar que foi feita por uma pessoa. Você entendeu o que eu falei? Eu vou criar aqui um artigo com base em um vídeo do YouTube. Eu vou escolher de forma aleatória aqui, eu escolhi esse aqui. Pode ser qualquer vídeo que você achar interessante. Ele aqui é um vídeo, a IA substituirá os programadores. Então, um bate-papo aqui, que vai ter as conversas. E o que a gente vai fazer? Eu vou usar essa ferramenta aqui para criar esse artigo. Ele vai me dar. Eu tenho aqui a função que a inteligência artificial cria aqui para mim, mas eu prefiro buscar aqui. Vim aqui, ó. Como é que você vai fazer? Você acessa e tem aqui pergunta. Pergunta IA. Você clicou aqui, ele abre uma aba aqui do lado. E você clica aqui em resuma o vídeo. Então ele vai resumir esse vídeo para mim. Isso é fundamental fazer isso. Que você consegue ter um resumo do vídeo aqui todinho. Então o resumo do vídeo começa a partir daqui. Eu vou copiar esse resumo aqui. E eu vou vir aqui no Bombards. Vou deixar o endereço aqui, vai ficar fixo aí desde o começo. Esse endereço do Bombards é um site que tem bombards.com, .com. Esse site ele tem não só essa ferramenta poderosa aqui de criar um artigo que ele fica tão humano que a própria inteligência artificial vai dizer que é humano. Eu vou provar a você, fica até o fim que eu vou mostrar a você que ela mesma, o próprio eu vou fazer com o Gemini o artigo. Eu vou pedir para o Gemini depois em outra conversa analisar o artigo para ver se é humano ou não. Então fica aqui até o fim. Essa plataforma oferece diversas outras modalidades aqui de você pode ganhar 0 coin, criptomoeda, você pode criar música aqui dentro do Bombards. E tem vários geradores de prompt bacana, ferramentas. Essa parte aqui que você tá vendo aqui, retenção, ela é muito bacana também, cara. É muito. Você tem canal no YouTube, vem aqui, dá uma olhada nisso aqui. Que eu já fiz alguns vídeos aí falando sobre isso aqui. Isso aqui pra mim é a coisa mais poderosa, principalmente quem tem canal pequeno e vai bombar. Então aqui é bem legal. Vamos tratar o que? YouTube Humans Text. Ele faz o que? Vamos lá, a gente foi aqui, copiou o resumo, copiar, e a gente vai levar aqui para dentro. Eu colo aqui. Então eu colei o resumo do vídeo do YouTube daqui, e aqui você vai botar o nome do autor. Então você vai botar o seu nome aqui. Eu vou botar o meu aqui, certo? Vou botar o meu. E a característica do autor é bem interessante, que você, quanto mais características você colocar do autor, não precisa também exagerar também não, umas 3 características interessantes. Então você pode dizer assim que o autor gosta de viajar e ler livros, aí tem filhos e mora em São Paulo. Aí aqui vírgula, aí você pode colocar assim, adora temas relacionados à inteligência artificial. Pronto. Então você vai colocar esses temas, essas informações do autor de forma bem distribuída. Vocês vão ver como vai ficar esse texto. É muito bacana, cara, isso. Não sai daqui, vocês vão ver como esse texto vai ficar. Eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. O que você vai fazer agora? Terminou aqui, você vai ter essa parte aqui, ó, é prompt IA. O que significa isso? Você vai vir aqui, você vai escolher, ou você escolhe manualmente aqui, ó, o tom, define o tom da escrita, são 4 tons. Então você pode escolher manualmente aqui, ou você pode fazer, você pode vir aqui, clica nesse botão, resumo prompt. Ele vai trazer o resumo aqui, esse resumo aí de cima, completo, já editado. Tá vendo aqui? Bem editadozinho. E
Aqui você pode ver essa explicação de tudo aqui, ó. Se tem dificuldade, não sei como é que é, tá explicando aqui bem certinho aqui, mas o vídeo já, o passo a passo que eu tô lhe dando aqui, eu acho que já é o suficiente para você entender, ó. Aqui também tem uma explicação. Aqui tem o Santo Graal, que usa o Santo Graal. O que é o Santo Graal? Eu já tinha falado aqui em alguns vídeos passados sobre esse Santo Graal, que é uma ferramenta que tem como base o melhor prompt do mundo. Esse prompt que eu desenvolvi foi muito trabalho, desde 2022 eu vim tentando criar um prompt que pudesse criar um artigo, aí pudesse criar um artigo que não fosse, nem ele consegue detectar, nenhum aqueles detectores de artigo IA conseguisse. E eu fiz vários testes e realmente chegou nesse ponto muito alto de perfeição. E vocês vão ver, fica aqui que vocês vão ver. Então aqui, o que eu faço? Eu botei aqui, eu cliquei aqui no botão, ele traz para cá, já editado. Então, sugestão em A, é só clicar aqui. O que ele está fazendo agora? Ele está pegando, lendo esse texto, e ele está criando, ó, intenso e passional, cauteloso e metódico, paternalista e protetor, solene e ponderado. Então isso vai circular dentro do texto em 4 partes do texto, que é a emoção da escrita ali, diferente uma da outra. Essa parte aqui que eu sempre falo, inclua no prompt fatores que ranqueiam na primeira posição de busca. Eu não recomendo muito, apesar que existe aqui, porque ele fala aqui, ó, o Google utiliza um algoritmo complexo, com centenas de fatores de ranqueamento, para decidir qual página aparece na primeira posição. Embora o peso exato de cada fator seja um segredo da empresa, através de nossa análise por meses, conseguimos identificar alguns motivos estruturais e de conteúdo que justificam o sucesso da maioria dos artigos. Se você deixar a caixa de texto marcada, estará sinalizando que quer incluir no prompt a estrutura do comando para IA incorporar estruturas importantes para o ranqueamento de um artigo na primeira posição das buscas do Google. Mas lembre-se que fazendo isso você estará reduzindo a probabilidade da IA construir um artigo 99% humano. Por que isso acontece? Porque quando você marca aqui, ele vai instruir a IA para fazer esses ranqueamentos. Então ele vai começar a usar os padrões que está fora do prompt Santo Graal. Então acaba influenciando e reduzindo a chance de você produzir. Mas aí você vai tentando, faz vários testes, pede a IA para fazer de novo, você pode chegar a um texto bem quase humano. Eu prefiro deixar sem marcar, porque hoje em dia esses algoritmos do Google é tudo com inteligência artificial, então não tem como você tapear, querer usar SEO, como antigamente, isso não existe mais. Então vou tirar. Então vou gerar o prompt. Então a gente vai para uma fase agora muito importante. Essa fase você tem que ficar aqui, você não pode sair, que eu vou te mostrar como vai ficar o texto e eu vou te provar que a própria IA, o próprio Gemini, ele vai dizer que o texto é humano, mesmo ele ter feito o artigo. Então ele tá, o Bombardier aqui está processando. Vou te mostrar aqui. Ele vai mostrar agora no final, né? Ele tem é muito grande o prompt, que é um prompt bem poderoso, bem estruturado, cara. Eu vou dizer uma coisa, você não vai encontrar na gringa em lugar nenhum esse prompt. É muito bem feito, é muito bem feito. Então tá aí, ele tá finalizando para poder ter acesso a esse prompt e pedir para o Gemini, já tá pronto aqui, já tá aberto o Gemini fazer esse artigo. Ele tá terminando, vai estar no final já. Olha aqui que é bem legal, cara, é bem legal esse prompt. Fique até o fim que você vai ver a mágica acontecer. Aqui é o prompt da imagem aqui, ó. Ele já tá aqui, você copia o prompt, que é esse prompt aqui que ele fez, e o prompt da imagem. Eu já te mostro como funciona esse prompt da imagem. Por isso que é bom ficar até o final, porque tem mais novidade ainda depois disso aqui. Então eu vou vir aqui e deixar. Você pode deixar no rápido, no Pro, tanto faz. Então ele vai entender como é texto, então ele entende muito bem. Então vamos fazer aqui, vamos dar um Enter, né? Para ele criar o artigo. Então ele vai criar agora um artigo
É rápido, criação de artigo em inteligência artificial hoje em dia está muito, muito rápido. Outra coisa importante que eu vou falar aqui, ele terminar o artigo, acho que já terminou. Já fez artigo rápido. Vamos dar uma lidinha rápida aqui no artigo. Como o código amador destrói sistemas sérios. Bem um tema bem curioso, né? Desperta curiosidade. Olha, ele fala, olha, eu escrevo isso enquanto tento limpar o café que derrubei no teclado. De novo, sou o Rogério Marques, moro no caos delicioso de São Paulo. E se tem algo que me tira do sério, tanto quanto o meu Golden Retriever, o Joca mastigando o pé da minha cadeira do escritório. E ver gente achando que virou o gênio de tecnologia do dia para a noite. Então ele fala aqui bem legal, bem natural. Vamos agora, o mais importante agora, esse artigo é humano ou não é? Ou é só um fingimento, né? Então a gente vai copiar aqui o artigo todinho. E eu vou pedir para o Gemini. Vou botar uma nova conversa. E o que eu vou fazer? Lembrando que quando eu abro a nova conversa, a conversa anterior ele não sabe, porque eu fiz aqui na configuração de que ele não pedi para ele não reconhecer as outras conversas. Dá para fazer isso na configuração aqui do Gemini, é tranquilo. Então eu vou dizer assim, sem comentar. Eu pedi para ele comentar não, eu quero que ele seja direto ao ponto. Ele vai me dizer se o artigo é IA ou uma pessoa real. Sem comentar. Esse artigo foi escrito por uma IA ou uma pessoa real. Então vamos dar um enter aqui e vou botar o artigo aqui. E aí? Será que ele vai bater o martelo? Vamos olhar agora. Vamos ver se a ferramenta funciona. Eu pedi para ele não comentar, mas ele quis comentar e fez o comentário aqui. Conclusão, vamos pegar a conclusão. O texto apresenta a alma e um ruído que o próprio autor menciona no final. Ele reflete uma experiência de vida e uma frustração profissional que são marcas típicas da escrita humana autêntica. Tá aqui, ó. Ele foi direto. Eu achei que ele fosse falar, aqui, ó, vamos ler todo aqui, ó. A análise do texto para identificar se for escrita por inteligência artificial ou humana não é uma ciência exata, pois não existem marcas d'água digitais em texto da mesma forma que existe em imagens ou vídeos gerados por IA. Engraçado que ele fala aqui, mas se você mandar ele fazer um texto aleatoriamente, faça um artigo sobre inteligência artificial, tal, ele vai fazer o artigo, bem bacana. E você pedir para ele, em outra conversa que ele não sabe, perguntar a ele se é IA, ele vai dizer que é IA. Ele vai dizer, esse é o estilo de IA e tal. E ele tá dizendo que não tem como não, porque não tem marca d'água. Até que ele já. O negócio tá tão sério que ele não sabe nem dizer, não consigo. Não consigo. Aí ele fala que, no entanto, analisando o estilo, ó, tá vendo? E o conteúdo do artigo fornecido, há forte indício de que ele foi escrito por uma pessoa real. Forte indício. Pelo seguinte motivo. Mas ele diz aqui, ó, ou no mínimo passou por uma edição humana muito profunda. Ou seja, ele pegou um artigo de inteligência artificial e uma pessoa modificou. Que não aconteceu, foi 100% IA. Aí ele explica aqui, voz marcante, fluxo, e bota as coisas aqui. Enfim, essa ferramenta funciona ou não funciona? E aí, esse prompt da imagem, a gente copia aqui o prompt da imagem, a gente volta lá para o texto, aqui o artigo, e o prompt da imagem é opcional. Você joga aqui, aí você vem aqui, coloca imagem, né? E pede para ele criar a imagem. Por que é opcional? Porque se você quiser, você pode botar essa imagem aí no seu blog, ou você arruma uma imagem da internet mesmo. A imagem é opcional, mas é interessante também você criar uma imagem para você colocar aí no seu blog e dar mais vida, né, ao artigo. É muito bacana. Então ele faz a imagem aqui, olha que imagem legal, cara, muito bacana, muito bacana. Pois é, porque o tema é sobre tirar o emprego, né, das pessoas da inteligência artificial. Então ele mostra aqui, ó, cara assim, meio cara de desempregado, sei lá, sofrido,
meio com as condições aqui de ar, e sei não, foi bem curioso, desperta curiosidade. Geralmente o prompt ele tem a ideia de despertar curiosidade. Então ele consegue ler o texto e faz uma imagem que desperta curiosidade na hora que a pessoa vê ali seu artigo com aquela foto. Então fica aí a dica pra galera. Sucesso a todos.